E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é uma nova série, que vai ser até bem ampla, e eu vou falar sobre as cartas do Dr. Kurt Butcher, né? Que era um banqueiro, meio que alemão, e que acreditava na escola austríaca, né? Nessa carta específica também ele cita. É, só que a visão dele é muito mais voltada no sentido, não só no setor de investimentos, mas no setor de finanças e as implicações de, por exemplo, políticas públicas no setor é, bancário, né? Então, essa carta específica, e assim, essas cartas, elas são divididas em vários números. Então, por que eu não tô começando com a carta número um? Porque as que eu tenho aqui, ela começa de 176. Então, não sei exatamente por quê, mas o ponto é que tu consegue, por exemplo, colocar o nome dele e a carta você acha ela, em inglês, né? Então, não é muito difícil, tá tudo disponível online, né? De graça, no archive, né? Então, nessa carta aqui, ele vai falar é, exatamente das causas da crise de 1929. Então, primeiro que, normalmente quando você aprende, normalmente em cursos para Enem, por exemplo, e a escola também, tu aprende sobre isso, né? Porque é basicamente a Grande Depressão, tipo, um evento que obviamente é muito importante para a história dos Estados Unidos e do setor bancário mundial, né? E da economia mundial, de certa forma. Então, é um evento que, obviamente, todo mundo tem que, ao menos, saber, né? É um evento que, por exemplo, mudou a lei americana em 1933 com a Glass-Steagall Act. Eu já vou colocar aqui, vamos colocar só algumas coisas já aqui. Eu vou colocando o primeiro ponto. Então, Glass. Vamos ver se eu escrevo certo, que eu tô lembrando de cor. Steagall Act, que é basicamente Act tipo lei, de 1933, que basicamente foi uma resposta a essa crise, né? Então, qual que é a ideia? Qual que foi a causa da crise? Foi o setor de investimentos. Então, a gente tem que separar o setor de investimentos e depósitos bancários. Então, vai ter o banco lá focado apenas em depósitos, um departamento, e outro de investimentos. Você não pode misturar os dois, somente investir com os depósitos das pessoas, que isso é um problema. Nos anos 90, essa lei foi. Aconteceu um repeal. Não sei como é a tradução do termo repeal em inglês. Mas nos anos 90, basicamente, eles repudiaram, talvez seja a tradução. Eles é, cortaram essa lei. Então, basicamente isso. E alguns dizem que a crise de 2008 também foi causada por isso, né? O Clinton, né? Foi no governo Clinton que aconteceu essa merda. É, isso aconteceu, né? Então é um problema. Então, no começo dessa carta, chama Currencies and Credit Market, né? Moedas, o câmbio e crédito de mercado, né? Ele vai citar o Hayek, né? Num livro, o artigo chamado História e Política, né? Ele fala assim: mitos históricos talvez tenham tido uma grande posição, né? Em mudar a opinião de fatos históricos, né? Então, como assim? Mitos históricos? Que mitos? Nós podemos não esperar algo bom disso, né? Da experiência passada, ao menos que os fatos que nós analisamos levem a conclusões que estão corretas. Ou seja, não adianta você estudar a história sem entender realmente as causas do que aconteceu. Então, por exemplo, por que o Augusto César cruzou. Não, Augusto César? Cruzou o Rubicon, né? Não sei. Essa é uma questão histórica, né? Por que, que ele cruzou? Porque isso tem implicações, né? Porque isso fez o Senado odiar ele, Cícero, Brutus e um monte de senador, e fez o Senado eliminar César. Então, porque ele começou a ficar muito forte, militarmente. Ele poderia, né? Porque o Senado falou pro César, ó, você tem que voltar pra Roma, você vai ser julgado, né? Pode dar merda pra você, mas volte pra Roma, né? Então lá com o exército dele e tal. Só que aí ele decidiu não voltar. E decidiu fazer um ataque militar aí que ele tinha que cruzar uma região chamada Rubik. Então a questão é por que, que ele fez isso, né? Isso no fim causou a morte dele, né? Do César, né? É um evento histórico extremamente importante. Mas enfim, tem questões na história que a gente não tem como saber. Por quê? A gente só tem, tipo, informação incompleta sobre os fatos, né?
Obviamente, se você estivesse lá, você poderia entender melhor, né? Por exemplo, na crise de 1929, se você estivesse lá, nos bancos que faliram, você poderia saber muito mais porque você esteve lá, né? Lembra? E poucas pessoas que estiveram naquela época talvez estejam vivas, né? Então, tudo que a gente tem são informações sobre o que provavelmente aconteceu. Mas essa questão é que ele tenta mostrar que muitas das ideias que são ensinadas, talvez, na escola ou faculdade, associadas à Grande Depressão, estão erradas, né? Por exemplo, o mito um, ele diz... isso é um mito, tá? Tá errado. Ahn, a crise de 1929 foi precedida por excessos especulativos e um período imediatamente anterior foi caracterizado aqui em 1987, né? Então os caras estão falando da crise da Grande Depressão, mas depois comparam com a crise de 1987, que foi realizada por um ceticismo saudável entre investidores, né? Um ceticismo saudável entre investidores, ajudando a depois balancear essa questão especulativa. Então, o mito primeiro é que as causas, por exemplo, da crise de 1987 e a Grande Depressão, que foi em 1929, elas, elas são diferentes, só que exatamente, não necessariamente a causa que estão citando aqui é realmente a correta, né? Ele vai dizer, por exemplo, que na crise de 1987, né, quando essa crise começou, né, as ações das empresas estavam sendo transacionadas, em média, 24 vezes os ganhos, né, que chama de earnings, né? O que significa isso, né? Que basicamente é, você tem ações performando muito bem antes da crise, em média. Depois elas decaem. Por que isso acontece, né? Até depois elas caírem de fato, né? Enquanto isso, os dividendos estavam extremamente baixos, né? Dando aos investidores de ações 2,7% de yield, né? Então, vou colocar aqui 2,7% de yield. Aí eu vou colocar em outra cor aqui, dividendos. O que é dividendo? É basicamente um pagamento. Pode ser semestral, depende aí da empresa. Empresas públicas, né? Em que ela paga. Então, o lucro da porcentagem de ações que você tem na empresa, quanto mais você tem, mais você ganha. É, que é pago regularmente para os acionistas. É uma forma de recompensar os acionistas. Tendo em vista Buffett e Munger, por exemplo, não necessariamente uma empresa que paga dividendos é algo bom. Principalmente se ela paga muito. Se você pegar, por exemplo, a lista das empresas que mais pagam dividendos no mundo, elas não necessariamente são empresas boas. Essa questão, a razão do porquê uma empresa está pagando dividendos pode ser contraditória para o acionista. Então, vamos deixar isso em xeque por enquanto, né? Mas enquanto estava dando 2,7% de yield, né? Que é o retorno que você ganha desses investimento passivo, os títulos, né? Do governo dos Estados Unidos, né? Obviamente, estavam em excesso de 10%. Então, você tem dividendos baixos, né? Dando yield baixo, no geral. Então, retorno de investimentos para os investidores em relação a eles. E os títulos do governo lá em cima. Ou seja, fazia mais sentido investir em títulos, né? Porque quando o mercado de equity, né? Que é o de ações, tá bom, as pessoas investem nele. Assim, no geral. Quando ele tá ruim, as pessoas vão para títulos, que é mais seguro. E tem esse back and forth, que é o termo em inglês. Vai para um lado para o outro e quando isso acontece, né? Então, só que qual a diferença na crise de 1929, né? Na crise de 1929, ele vai dizer, né? Quando isso aconteceu em outubro, né, de 1929, as ações, em média, estavam 14 vezes abaixo ganhos. Então, na de 1929, então vou colocar aqui outra cor. Na de 1929, menos 14
vezes earnings, que é ganhos, e, é, 29, tá? E na crise, vou pegar outra cor. Qual cor que eu escolhi? E na crise de 1987, Black Tuesday, foi basicamente 14 vezes ganhos, é isso? É basicamente isso. Em média, tá? Todas as empresas. Então, essa é uma propriedade importante. E no caso da crise de 1929, as empresas estavam já na merda, né? E o pico antes era 16,2 ainda, em janeiro daquele ano. Quase no fim do ano, você tem Price per Earnings Ratio, né? Isso aqui é um termo muito importante, né? O que é isso? Então, aqui na de 29, Price per Earnings Ratio. Então, você tem as ações, tem o preço dela em relação aos ganhos que a empresa tem. Então, você quer saber, ok, a Apple está, vamos supor, $100 por ação. Quanto ela. Por ação, né? Quanto ela ganha agora também, né? Por ação, quanto ela tá ganhando em relação a lucros, né? Agora não é exatamente lucro, é ganhos, realmente, naturalmente. Não é lucro, literalmente. Então, essa é uma divisão, né? Pra você entender. Não é tão importante assim quanto as pessoas pensam. Mas não é porque. Você não usa isso daí como base pra investir numa empresa. Basicamente a ideia é de que. E essa é a visão do Buffett e do Munger, tá? Tem pessoas que vão dizer que é útil. Eu discordo, né? Tem livros que vão dizer que é útil, mas eu discordo. O Buffett e o Munger provam que não é caso. Mas a questão é, esse pricing per earnings ratio das empresas nessa crise estava em 90, caiu menos 9,8%. 9,8%. Enquanto isso, por exemplo, é, os que a gente vai chamar de instrumentos fixos, né? Estavam dando 3,4% em títulos, né? Enquanto na de 1927, 87, estava dando mais 10%. Então, na crise de 1937, os títulos do governo, o título é você investe no governo de um país. Então, vamos supor, eu quero comprar títulos do governo do Brasil, de 10 anos eu estou investindo no governo do Brasil. Normalmente, as pessoas saem de títulos nos primeiros 6 meses, ou 3 meses, ou até semanas. Então, esse negócio que você segura o título por anos, se alguém, youtuber falar, é mentira normalmente. Ninguém fica segurando um título por muitos anos. Eu lembro o livro do Soros, que ele falou um pouco da perspectiva dele de investimento em títulos dos Estados Unidos, um padrão daquele de 10 anos, ele tentou investigar como. O que você tem que ver nos títulos é yield curve, né? O que é isso? É o quanto você realmente ganha durante esse tempo, né? Porque se você não vê a curva de yield, né? Tem aplicativos que podem fazer isso. Vamos supor, comprei um título do governo dos Estados Unidos. Coloquei 15 mil reais ali. Ou 15 mil dólares, não importa. Tu tem que ver o quanto de porcentagem você ganha ao longo do tempo. Os títulos do governo, eles vão mudando. Vão mudando, diariamente. E você tem que ver a curva média, mensal, semanal, etc. O quanto você tá ganhando, porque senão você tá perdendo às vezes abaixo da inflação, né? Depende. O que importa é que se você não olha pra curva de yield, é inútil. E às vezes você tem que saber a hora que você sai do título. Enfim. É uma forma segura, mas o retorno não é tão grande, mas enfim. O ponto é que na crise de 1987, os títulos estavam lá em cima. Não fazia mais sentido investir em títulos. Na de 1929, eles estavam lá embaixo. Em relação a. Em comparação a uma outra, né? É, e outro ponto. Isso aqui é muito importante, tá? Títulos corporativos estavam a 5,1%. Eu vou explicar o que são títulos corporativos, né? Também é simples de entender. Vou colocar aqui de corp.
Então, esse aqui primeiro é título do governo. Então, você está investindo na dívida do governo. Então, é basicamente assim: o governo quer grana, tu empresta para ela e tu ganha um retorno depois. Obviamente, ela vai ter que investir essa grana, entre aspas, né? Porque, tecnicamente, segundo o ROPA, né? No curso que a gente viu anteriormente, coloquei no canal, o governo ganha e não investe, tecnicamente. Eu não vou entrar por quê. Mas o ponto central aqui é que os títulos corporativos são basicamente, vamos supor que uma empresa ela está precisando de grana. Então ela pode emitir títulos corporativos. É chamado de high yield bonds. Então, tu tá emprestando dinheiro para a empresa. Se ela pagar a dívida no futuro, vamos supor, tem uma empresa que vende doces. Precisando de grana porque o meu capital de giro não está suficiente, eu preciso de grana. Então, senão eu vou falência, talvez. Vai acontecer alguma merda. Então eu vou emitir títulos corporativos. Vou pegar a dívida dos bancos. Então, o investidor que investe na minha empresa, ele vai pensar: se essa empresa pagar suas dívidas, eu vou ganhar com isso. Retorno. Então, vamos supor, eu coloquei 100 mil para essa empresa, emprestei 100 mil dólares para ela. Várias pessoas fizeram isso, elas ganham retorno. É claro, se essa empresa não pagar suas dívidas, seus juros, no, no timing correto, esse título pode cair a qualquer momento. E aí você se lasca. Então, você tem que conhecer muito a empresa. Você tem que fazer um estudo muito grande da empresa, porque tem um autor, livro de Valor Invest, que ele tenta mostrar, eu acho que é o Seth Klarman, mas eu não lembro exatamente qual. Ele tenta mostrar como é possível investir em high yield bonds. E que ele ganhou dinheiro com isso. Tal. Mas você tem que conhecer muitas empresas. Os lucros são altos, né? Mas você tem que conhecer muita empresa. O, a capacidade dela. Tem empresas que elas usam técnicas de contabilidade fraudulentas, escondem coisas, não são transparentes. Então, às vezes, você olha para a contabilidade da empresa, não necessariamente aquilo reflete a sua performance. O banco lá de Cabo, na Paquistão, é o maior exemplo. Tudo fraudulento. Um monte de pessoas investindo nesse banco, né? Que estava sendo bem sucedido, aparentemente. Contabilidade fraudulenta, mas enfim. Os títulos corporativos estavam indo bem. E os títulos do governo, não tanto. E você tem uma queda no no preço das ações em relação aos ganhos. Então, no geral, você tinha um mercado que, na crise de 1929, em que a especulação estava, por algum motivo, colocando as ações lá em cima, sem realmente refletir o mercado de forma eficiente. É verdade que agentes são irracionais, no geral. Né? Então, por que acontecem especulações? Porque as pessoas, às vezes, fazem decisões idiotas, isso é normal. Então, eventualmente, as pessoas vão fazer decisões idiotas no mercado. Mas a questão é, o que causa a crise? Então, vamos lá. O que faz essas decisões idiotas gerarem algo pior do que o normal? Então, ele vai falar outro mito, por exemplo. Já falo novamente sobre isso, né? Mas o ponto é que essas ações estavam acima do preço real que elas deveriam ter, do normal. Outro mito, ele vai dizer que depois da crise de 1929, em outubro, o Fed, né, que é o Banco dos Estados Unidos, ele tentou fazer o que é chamado de tightening, quantitative tightening. Ele tentou deixar menos crédito fluindo na economia. Ou seja, todo mundo tá na merda, vamos fazer crédito ser mais caro, mais difícil de alguém conseguir. E afetando a oferta de dinheiro, né? Isso é um mito, tá? E isso levou à Grande Depressão. O mundo, né? Cara, sabe por que isso não tem lógica? Porque isso tá tentando dizer que o controle da oferta monetária é o que pode gerar uma crise ou não. Então, vamos supor que isso daqui estivesse certo. Então, basicamente, a crise de 2008, por exemplo, e outras crises, elas são causadas principalmente por más políticas públicas em relação ao controle da oferta monetária. O que a gente viu anteriormente, a causa da crise, na verdade, era, é, no caso aqui, né? Deixa eu só ver certinho. Ok. Então, esse daqui, na verdade, é conectado à crise de 1929, ok? Então, você vê um mercado de títulos não tão bom, títulos corporativos lá em cima, que é altamente especulativo, pode dar merda.
É, os ganhos das empresas estavam lá embaixo, em relação ao preço das ações, ou seja, especulação. E outra questão, é mais importante, você tinha também uma expansão de crédito, né? Principalmente os livros do Rothbard mostram isso. Em todas essas, principalmente nessa crise de 1929, né? Mas em muitas das crises econômicas, hum, você vai ter um ponto muito importante, né? Que é basicamente formas de dinheiro mais fácil, né? O termo é easy money. Então, por exemplo, na crise de 2028, você teve commercial paper, teve Ripple, teve várias formas de attractive mismatching, forma de crédito fácil. Ou seja, era mais fácil para empresas pegarem empréstimo. Às vezes, um preço menor. Não é só taxa de juros, tá? Quando a gente fala sobre esse tema, a gente tá falando sobre uma equação multifatorial. São vários fatores que estão associados a uma política que permite, uma política governamental normalmente que permite dinheiro mais fácil disponível. Somente pela existência do Banco Central, etc. Então, quando acontece uma crise e você já tem exposição de crédito, por exemplo, reservas acionárias, reserva fracionária, basicamente é assim. Vou colocar como RF. O banco precisa ter, por exemplo, só 20% do que é depositado ali. Ou seja, se tem uma crise e as pessoas vão pegar seu dinheiro, vamos supor que 30% vai pegar seu dinheiro, ou 35%, o banco não tem dinheiro, dinheiro suficiente para pagar. Mesmo na rotatividade de liquidez dele, ele não tem como pagar. Pode até pagar empréstimo para pagar e tal, mas a curva de ele pagar os empréstimos que ele pegou para pagar as pessoas não vai dar certo. Então gera uma crise. Então essa insolvência bancária contínua de eles não ter reserva suficiente é um problema. E o Glass-Steagall Act tentou resolver. Você separa o setor de depósitos e investimentos, acabou o problema, de certa forma. Porém, juntou de novo nos anos 90. Mas o ponto é, você ter o setor de investimentos e depósitos juntos, basicamente cria uma oportunidade dos banqueiros é, tacarem um pau em tudo e simplesmente investirem com alto risco. Tem também questões de dívida externa, um exposure externo. Então, por exemplo, tem bancos da Europa que passaram um perrengue na crise na Grande Depressão porque eles tinham investido também nos bancos americanos, nas empresas americanas, etc. Ou seja, eles tinham um exposure, eles estavam expostos a risco. Exposure é basicamente, por exemplo, eu vou pular de bungee jump, por exemplo. Qual que é o meu exposure de risco? Tudo que pode fazer em algum acidente que eu me machuque. Então, dependendo dos cuidados que você toma ao realizar algo arriscado, sua probabilidade de se machucar é maior. Então, você está exposto a mais risco. Então, por exemplo, mas qual é o exposure de risco em eu andar de moto 10 da noite para comprar sorvete numa sorveteria? Ele é menor do que pular de bungee jump. Então, pode acontecer alguma coisa, né? Sei lá. No Rio de Janeiro talvez aconteça alguma coisa, mas sempre depende, né? No mercado financeiro, exposure para risco depende do contexto em que você está. Então, você tinha também o mercado europeu, e de certa forma, o mercado global. E cada um deles tinha um exposure maior ou menor de risco em relação a investimento no governo americano. E essa é a questão. Mas, é, ponto é, qual que é a causa da crise? Qual que é a oferta monetária, né? Foi que simplesmente o Fed não controlou direito a oferta monetária. E qual que é a noção que as pessoas pensam? Na verdade, o Fed deveria ter, em vez de fazer o crédito ficar mais difícil de acesso, ficar mais fácil. Então, se injetasse dinheiro na economia logo, então a crise se resolveria. Porém, na crise de 2008 não foi isso que aconteceu, por exemplo. Tem que as pessoas às vezes colocam a relação de causa e efeito errada, né? Porque simplesmente elas não entenderam realmente o que aconteceu. Enfim, eu tô falando de economistas extremamente importantes, não entender o que aconteceu. Então a noção que as pessoas pensaram é que não, o Fed deveria ter injetado liquidez nos bancos, e preferência por liquidez. E aí isso permitiria que as pessoas tivessem acesso a dinheiro.
Só que. É tipo assim, tá tendo uma crise. Como que você resolve a crise? Injeta mais dinheiro na economia. De forma estatal. Isso resolve? Eu não tô falando de imprimir dinheiro, tá? O Fed, ele tem reservas orgânicas dele. Então ele não tá literalmente injetando capital exógeno, literalmente, de certa forma. É exógeno, mas não é tipo imprimir dinheiro, mas é basicamente tu faz o crédito ficar mais fácil, vindo de reserva, coletada de impostos e investimentos do Fed, é um banco independente. Você tem reservas do Fed que são colocadas na economia. Então não é simplesmente imprimir dinheiro. É como se simplesmente o banco tivesse uma reserva para quando dá merda. Então, o Fed é basicamente isso. Então, outro mito também que vai ser dito, né? Que a depressão dos Estados Unidos foi o pior, né? Por uma política muito rigorosa. É, ao invés de lutar a Grande Depressão como uma política fiscal expansiva. O presidente Hoover, da época, aumentou os impostos, né? Então, o cara tá falando, os caras aumentaram impostos durante uma crise, que deveriam baixar, e obviamente é normal. Mas ele vai dizer aqui, isso não é verdade. A medida fiscal foi colocada em outubro de 1929 foi uma redução, na verdade, da taxa do imposto de renda de 5% para 4%. Nesse caso aqui é a taxa, né? É a taxa do imposto. E também de 12 para 11% os impostos corporativos no geral, né? Obviamente, 1% nos impostos corporativos de todas as empresas dos Estados Unidos é um valor realmente bem alto. E basicamente é isso, né? Então, outro ponto que ele cita do Keynes, né? Que é uma coisa interessante, né? É que o Keynes ele fazia parte de um board ali de membros ali que investia nos Estados Unidos. Keynes é da Inglaterra. E basicamente um cara chegou lá no board de membros lá e falou: "Ó, então, a gente não pode ficar investindo nos Estados Unidos no momento, antes da crise, né? Antes da Grande Depressão. Porque basicamente essas ações dos Estados Unidos estão extremamente superfaturadas, né? Então, o preço está muito acima do normal, deveria ser. Basicamente vai ter uma crise, provavelmente, né? Aí o Keynes falou, não vai ter crise. Aí o cara falou, inflação, provavelmente vai ter inflação. Só que ele falou, não vai ter inflação, os preços das commodities não estão inflacionados, então não vai ter inflação. Então você vê um exemplo que o Keynes, ele basicamente não viu a coisa na cara dele, né? Ele falou, não, a gente tem que investir, continuar investindo nessas empresas dos Estados Unidos. Essa noção de crise é uma falácia e tal, mas ele estava errado, né? Então, esse é o ponto, né? Então, um ponto real, né? Qual que foi a causa real da crise, né? Ele vai responder, eu vou colocar aqui, né? Então, a causa real da crise. Vamos lá, por pontos. Então, ele vai dizer, né? Página 7 da carta. São poucas páginas, por sinal, são 16 também. Ele vai dizer, a resposta é basicamente essa. Colapso do preço de lower grade bonds, primeiro. Então, vou colocar aqui. Então, títulos lower de baixo, né? Grade bonds. São títulos de grau menor. Então, o colapso do preço de títulos de baixa ordem no inverno de 1931 a 32. Novamente, não foi o resultado da política governamental. Ele está falando dos problemas que a crise gerou posteriormente, né? Não começou em 1929, mas também a consequência direta de especulação. Então, ele vai colocar aqui. Outra questão da crise foi especulação em ações, né? Então, parte do que causou a crise foi especulação, né? E ele vai falar, com os defaults em títulos, né? Default é basicamente quando. Na Rússia aconteceu nos anos 90, né? O que é default? Em títulos, né? Então vou colocar aqui default.
É basicamente quando não pagam títulos, né? Vamos supor. Na Rússia, nos anos 90. Rússia, anos 90. O que aconteceu nos anos 90 que foi importante na Rússia? Pensa aí um pouco. Queda da União Soviética, certo? Posteriormente à queda, começou a ter uma economia de mercado na Rússia. Agora foi difícil, né? Porque ninguém sabia direito como funciona banco, formar uma economia de mercado. Os russos, eu tô falando, ninguém sabia como. Ninguém sabia nada, cara. Foi justamente na questão bancária, né? Eu tô tendo aqui na minha mente, lembrando de livro do livro do Yegor Gardner e outros autores também, sobre a questão, que é economia de transição, né? Como você sai de uma economia socialista para uma capitalista, né? De certa forma. E foi difícil, cara. Foi uma transição difícil. E qual que é a noção? Você é um investidor. Tu investe em vários governos ao redor do mundo. E, basicamente, um governo socialista, ele cai e, basicamente, vai vir uma economia de mercado. Vai industrializar esse país. O que você vai fazer? Vou investir na Rússia, né? Então, ela vai crescer. Porque ela tá na merda agora, ela vai crescer. Ela colapsou. Um colapso que foi causado principalmente por questões associadas a grãos e petróleo. Mas, no fim, ela colapsou. E ela não conseguiu se pagar. E aí, os caras falaram, não, vou investir nisso daqui, vamos investir, né? Investir nesse. A gente tem que investir num negócio que tá na merda, porque depois, quando ficar bom, a gente vai ter um lucro maior. Só que no fim dos anos 90 teve uma crise, eu não vou entrar nos detalhes dela, e basicamente o governo russo falou: a gente não vai pagar os títulos, né? Porque os títulos, basicamente, assim, tu investe, tu recebe periodicamente, pelo que você investiu. Só que se o banco, se o governo não tem como pagar, de onde vai vir esse dinheiro, né? Então, basicamente falou: quer saber? Eu não vou pagar. E ficou por isso. As pessoas não receberam, até hoje, que eu saiba. A maioria. Eu tô falando de investidores em nível global, né? Então, foi uma crise, cara. É o default da Rússia, né? Então, a questão é, dependendo do governo que você investe, o título não é uma coisa tão segura quanto as pessoas pensam. Então, só que esse default aqui foi nesses títulos, né? Então, esses títulos tiveram default. Então, títulos de é, baixa nota, né? Isso daqui, basicamente, você tem empresas nos Estados Unidos, como a Moody, por exemplo, ela basicamente, ela coloca notas em investimentos. Então, o investidor, ele não conhece muito bem aquele investimento. Vamos supor, quer investir num título de uma empresa. Só que eu não conheço a empresa. Só que eu quero rápido, eu não quero ficar investigando as empresas em si. Tem empresas que elas investigam essas empresas, elas investigam várias formas de investimento em dívida, né? É título. Ou vários tipos de investimentos possíveis e inimagináveis. E ela coloca uma nota. Por exemplo, pode ser uma nota AAA, ou só AA, ou pode ser B, e assim sucessivamente. Quanto maior a nota, quer dizer que essa empresa, ela, analisando o perfil desse investimento, nesse caso desse título dessa empresa, que era bom. Mas se as notas em si não são tão bem feitas, porque no fim é especulativo, né? No fim a nota, ela não dá certeza. Às vezes não tem nem fraude, mas a nota não dá certeza se aquele investimento é bom ou não. É uma referência. O investidor tem uma referência. Ok, esse CDO, por exemplo, que é um investimento, vai ter várias coisas juntas, como hipoteca de casas, etc. É, vamos supor que ele ganhou Triple A. Vamos supor que aqui tem investimento de várias pessoas no mercado imobiliário, né? Também. E outras coisas também. Tem várias formas de investimentos aqui. Tem N investimentos aqui. Tem muitos investimentos. Só que de repente, mesmo que tudo não esteja fraude, vamos supor que, sei lá, aconteceu uma crise, uma local lá ali, e esse CDO ele dá merda. De repente a nota tá até boa, tá até correta, mas tem uma crise imobiliária, por exemplo. Que nem foi causada por esse investimento específico. Esse bloco específico de que você tá investindo. Então, basicamente, você vai pra merda. A crise não tem a ver exatamente só com essas pessoas pagando dívidas ou empresas, mas com o mercado no geral. Então, a nota, ela é simplesmente um norte, né?
Então, pra você ter mais rapidez para investimentos, né? Então, basicamente, o ponto é que a qualidade desses títulos era baixa, as pessoas investiram neles e deu ruim. Você tinha, obviamente, um lucro possível grande, mas, enfim. E vai falar, por exemplo, que os títulos com nota BAA do Moody estavam dando retorno de 7,5%. Aqui é a nota, dando retorno de 7,5%, que é alto pra caramba. Em agosto, né, de 1931. E 6 meses depois, então mais 6 meses, faz a conta aí, eles estavam dando 11,6% em títulos, tá? Corporativos. Cara, é 11,6% de yield. Isso aqui não é normal, cara. Primeiro, 7,5% já é normal. E é tipo, vamos supor, eu investi 100 mil, eu vou ganhar 7,5% de 100 mil. Essa é a noção. Então, imagina para 500 mil, 1 milhão, 7,5% a mais do que você investiu. Isso é um lucro muito alto. Isso daqui é normal. Em 6 meses, se for para 11,6%, você já vê que é um mercado especulativo. Você tá vendo que isso daqui tá. Também tinha títulos, se a gente já tá falando sobre títulos corporativos, isso daqui é extremamente especulativo, né? No sentido extremamente arriscado, né? Então, ele vai dizer, esse massacre nos títulos corporativos começou em 1929 no campo de títulos de real estate. Agora, são títulos de real estate, né? Vou colocar aqui. É, são títulos imobiliários. Então, vou colocar aqui. Títulos imobiliários. É investimento em dívida imobiliária, por exemplo, hipoteca e várias coisas associadas a isso. Só que se não é pago, você se lasca. E também para títulos internacionais, né? Então você também tinha um exposure para títulos internacionais. Títulos. Títulos é muita coisa, tá? Você pode até investir no governo do São Paulo, título. Dá uma construção no governo que um prefeito quer fazer. Você do outro lado do país, perdão, do outro lado do mundo, você pode fazer um investimento nisso. Por isso que até eles querem para investidores nesse sentido. São títulos é, internacionais, né? E obviamente, daqui na crise de 1929, tá? E também títulos bancários de terra, né? Em 1931 também. Então, também títulos de rodovias. Vou colocar aqui rodovias. Como assim? Tu pode investir na promessa de pagamento de crédito de uma rodovia? Então, vamos supor, um governo, ele quer, um estado, vamos supor que o estado de São Paulo. O prefeito, ele quer fazer um metrô. Não tem grana. Então, o que ele faz? Ele vai pegar investidores. Tanto do próprio Brasil. Então, ó, a gente vai pegar crédito do banco. Vamos supor que seja o Banco Central. Então, o prefeito vai pegar crédito para fazer ó, metrô. Só que para pagar isso daí, ele vai pegar em títulos. Para pegar alavancagem, ele vai pegar emitir títulos para tanto investidores nacionais quanto internacionais investir. E aí, é, eles investem e o governo normalmente pode vir a pagar, mas depende. Pode dar merda, né, e não pagar, mas que você tá falando de prefeitura. O dinheiro dela é limitado. Mas o ponto é que tem muitos tipos de títulos. E todos esses títulos estavam nesse exposure de risco também. Então, você tem também uma queda, né, em média, do valor de mercado desses títulos. E basicamente ele vai dizer, o epicentro desse desastre financeiro no mercado de securities, né? Também no mercado de assets em colateral, por exemplo. Vamos supor, eu quero fazer pegar um empréstimo, eu coloco a minha casa, uma casa como colateral, um carro. Então, se o empréstimo eu não consigo pagar, eu vou dar meu carro.
Então isso se chama colateral. Então você tinha uma crise também em colaterais, em empréstimos, seja com terra, seja com commodities, etc. E você tem um problema de liquidez de ativos que não estavam no controle do Fed e que eventualmente causaram esse colapso, né? Então você tem um colapso sistêmico, né? Então em várias áreas ao mesmo tempo. Ele vai falar, durante 1982, os empréstimos bancários foram continuamente liquidados e os depósitos bancários também começaram a diminuir. Mas as reservas totais do banco estavam aumentando, hum, até com reservas excessivas, né? Crescendo, né? E a polícia monetária, a política monetária estava extremamente eh, buscando crédito fácil, né? Então, ele vai dizer, né, o que as pessoas não estavam conseguindo entender é que não era uma questão de falta de dinheiro. Ele está dizendo aqui, você tinha dinheiro disponível, mas é a questão que ele vai dizer, né? Numa crise financeira, tu não resolve com mais dinheiro. Você está colocando muita pressão no poder de uma capacidade monetária. Tipo, não é porque a crise, se tem mais dinheiro, então vai resolver. Não. E a crise era realmente nos preços, nos valores, né, totalmente distorcidos, de uma especulação no mercado como um todo, né? A gente falou subtítulos, todos os aspectos de empresas, do governo, principalmente de empresas nesse caso, né? De rodovias, títulos municipais, todo tipo de coisa. Seguro também, eu creio que as empresas de seguros também tinham export nesses mercados e estavam na merda. Então você tem uma crise de especulação, né? Então você não resolve dessa forma, né? Não resolve apenas aumentando a quantidade de dinheiro. Então ele vai dizer, a culpa não é do Fed. Só que o problema é que o Fed e outras instituições governamentais, eles colocam faz as coisas ficarem até piores, né? Aí ele cita outras questões, como a causa na crise alemã, né? Ele vai dizer que a crise na Alemanha, posterior ao Tratado de Versalhes, né? A Alemanha perdeu a guerra, teve que pagar alguns países que estavam na merda, como a Bélgica, a Inglaterra, que eles obviamente atacaram que nem louco. E obviamente isso causou uma crise econômica, mas ele vai dizer que uma coisa que eu não sabia, né? Eu nunca pensei dessa forma. Não foi só imprimir dinheiro que foi o problema da Alemanha após o Tratado de Versalhes, que tiveram que pagar uma dívida enorme. Foram as políticas realizadas para fazer esse pagamento. Foram diversas políticas associadas a essa questão, né? Então, é, e esse é um ponto, né? As crises que as pessoas falam, não, é uma questão monetária, às vezes não são só questões monetárias. Então, esse é um ponto que é extremamente relevante, né? Ele vai depois citar Keynes, vai falar várias coisas, né? Mas, por exemplo, vai ter uma parte na página 12 que ele vai falar alguns três pontos relevantes, né? Ele vai falar, comparando os dois períodos, a gente pode ter alguns pontos aqui, né? Por exemplo, em 1929, os Estados Unidos era o maior, pessoa que mais emprestava no mundo, né? Para outros países, né? Com um trade, um surplus de transações extremamente alto, né? Aí na época em questão, hoje em dia, ele é o maior devedor do planeta. Eu acho que de certa forma também, não só na época que ele escreveu esse artigo, né? Eu não lembro quanto tá a porcentagem que a gente calcula, tipo assim, a porcentagem de dívida de um país pelo PIB, né? Porcentagem do PIB. Por exemplo, se o país está devendo 50% do PIB, quer dizer que 50% que ele produz ele tem dívida. Quanto mais se aumenta, pior. Porque, cara, quanto mais o país tem dívida, quando tem uma crise econômica, mais ele fica na merda. Então a dívida, por mais que você consiga empurrar você num país, né? Ninguém vai te jogar uma bomba atômica porque você tá devendo 500 bilhões para um país, né? Então, embora os Estados Unidos começou a pagar, ele tava devendo 1 trilhão pra China. Tem até uma música, Tom McFarland, é um rapper, né? Americano que ele falou. Ele fala, né? 1 trillion in debt to China. Tipo assim, criticando os Estados Unidos, né? 1 trilhão em débito para a China, né? Porque a China investir nos Estados Unidos em títulos, ele tem que pagar. Então a China colocou dinheiro nos Estados Unidos e agora ele tem que pagar. É estranho, né? Porque
os Estados Unidos viram um devedor, né? Ele tem que pagar. E se ele não pagar, então os outros países vão falar, então, os Estados Unidos não paga seus títulos? Os investidores também. Como assim, os Estados Unidos não paga? Então, é o ponto, né? E também ele vai dizer, em 1929, o orçamento federal estava com superávit, estava acima do normal. Efetivamente, dando aos quem faz as políticas públicas nessa questão, é suficiente para lidar com a crise econômica. Então, é, esse é um ponto, né? Ele vai dizer, por exemplo, que, em resumo, as opções fiscais e monetárias são muito mais limitadas hoje do que elas eram na crise de 1929, comparando aí com a crise de 1937. Então, não era uma questão de falta de recursos, né? Era uma questão de que o mercado especulativo estava causando a crise e a questão é como que você lida com a crise. A questão é, você não lida injetando mais dinheiro na economia. Esse é o ponto. Não pode buscar esse tipo de método para foi usado na crise de 2008, por sinal, para lidar com a crise. Esse é o ponto central, né? E a questão é como que você lida com a crise, então? Primeiro, quem que é o causador da crise? Se você leu o livro do Rothbard sobre a Grande Depressão, o causador da crise foi o que faz. A crise iria acontecer. É, ceteris paribus de qualquer forma. Então, a crise iria acontecer, certo? É um fato. O que aumenta a crise é expansão de crédito, reservas fracionárias, é, fator mismatching, formas de empréstimo e setores bancários tendo mais liberdade de fazer o que eles querem. E não no sentido de liberdade econômica, mas no sentido de liberdade, até de monopólio estatal, para permitir que esses bancos façam, né? Mas dinheiro fácil fluir na economia. Só que dinheiro fácil, eu tô dizendo, dinheiro exógeno, principalmente reservas fracionárias. Então, posteriormente você tem a Bretton Woods, né? Que vai ir pro padrão ouro meia boca, né? Até Nixon acabar com o padrão ouro, que era padrão ouro com reserva fracionária, né? Então não era padrão ouro real mesmo, no sentido pleno. Mas o ponto é que, é, se não me engano, não, foi Roosevelt, né? Não lembro exatamente. Que fez com que pegou o ouro de todo mundo na época, né? Também. Hoje em dia você tem as moedas numismáticas da época. São moedas. Acho que a moeda numismática mais cara do mundo é dessa época aí, de 1933, bolinha. Alguma coisa assim. Mas o ponto é que, eventualmente, vai ter várias questões, como essa questão de tirar o ouro dos cidadãos e tal, posteriores à crise, né? A crise ela não parou em 1929, ela continuou. Por que que ela continuou? É essa a questão que ele tenta falar, né? Ele vai dizer na conclusão, por exemplo, a política do governo, né? Government policy, né? Vai ficar paralisada, né? É, conforme os dias vão passando, o governo vai achar formas de, de, é, de bloquear as medidas, né? Realmente corretas e buscar manipulações fúteis, né? Ou seja, manipulações inúteis. E, cara, isso daqui é basicamente aconteceu na crise de 2008, né? E só prolonga a crise. Então, por exemplo, na crise de 2008, o governo americano deu 600 bilhões para as empresas e bancos não falirem. Muitos faliram, mas a questão é quem causou a crise? Quem permitiu que ela acontecesse? Quem fez o repeal da Glass-Steagall Act nos anos 90 com Clayton? Senadores aprovaram isso. Parece Star Wars, né? Não é a Padmé Amidala, né? Que diz no Star Wars lá. Acho que não sei qual dos filmes das prequels, né? E a liberdade, ela da República cai com uma multidão de aplausos, né? Então, teve senadores que falaram contra a eliminação da Glass-Steagall Act. Mas a questão é, a razão da que essa lei existiu foi por conta da crise de 1929, cara. Então viram, ó, juntar o setor de investimentos e depósitos dá merda. E a gente tá falando do maior credor do mundo, né? Então, o exposure a risco que ele tem vai afetar não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Então, as crises vão acontecer. Isso é natural, mas
quando você tem expansão de crédito rolando à solta na economia, principalmente, não só reservas fracionárias, mas você tem basicamente um estado insolvente bancário que, quando tem uma crise, as pessoas forem pegar mais que 20% do dinheiro que tá ali, vão ter pessoas que não vão conseguir tirar seu dinheiro. E é deles, por lei. Não, por lei não, por obviedade, né? Porque ele depositou ali. Quem depositou o dinheiro é dele. O banco é obrigado a dar o dinheiro para as pessoas que depositaram ali. E hoje em dia, com dinheiro digital, está cada vez mais impossível de você ter formas de alocar capital sem depender de um banco que às vezes pode falência, como os bancos recentes no Brasil. Tem toda a questão do Vorcaro, Will Bank, vários bancos que têm um exposure para risco, né? Que ofereciam CDB de 140% para cima do fraudado negócio. É, que era uma forma de expansão de crédito, né? Tem toda a questão do mercado de private equity no Brasil. Tem várias fraudes, várias relações são com mercados legais até internacionais. Então, você tem várias questões imorais, né, no setor de investimento que eventualmente vão causar crise. Porque quando causar crise, você vai ter uma crise monetária também. Então, o ponto é que as medidas keynesianas, né, ao resolver crises que eles mesmos criaram com a política de expansão de crédito, seja com reservas fracionárias, Ripple, Commercial Paper, Maturity Mismatch, várias formas de expansão de crédito, são várias. A questão é formas de easy money, dinheiro fácil para todo mundo, você vai melhorar a economia, no curto prazo melhora, depois acontece qualquer crise orgânica. Tipo, a crise de 2008, ela não seria tão grande se não se os, a Bear Stearns, por exemplo, tivesse reserva 100%, por exemplo. Obviamente eles não ganhariam tanto lucro, né? Esse é o ponto, né? Se a Bear Stearns tivesse 100%, Lehman Brothers também, tivesse 100% das reservas nos seus cofres, elas não iriam à falência. Elas vão à falência porque elas não têm as reservas. Eu tava vendo um documentário, né? No começo, né? No YouTube, eu escrevi lá um comentário, né? Foi o primeiro até, né? É um documentário que lançou recentemente, que eu falei. Uma coisa que a maioria dos comentários não cita, coloquei lá em inglês, né? É que a maior causa da crise de 2008, porque ela foi tão grande, foi as reservas fracionárias. Aí uma pessoa colocou ali no meu comentário, né? Respondeu, né? Não, mas as reservas fracionárias são algo inerente nos modelos modernos. Então, você dizer que a causa foi elas é inútil. Aí eu quero. Agora eu quero entender. O Bear Stearns, por exemplo, Lehman Brothers, todos os bancos que faliram. Até aí, de certa forma, que a empresa de seguros elas têm uma reserva na forma de float, né? Na forma de capital que eles têm alocado para pagar seguro quando a pessoa precisa. Seguro viagem, seguro é, incêndio, qualquer tipo de coisa. A questão é, se ela não tem reserva e acontece qualquer crise, como a crise de 2008 aconteceu, que foi uma fraude imobiliária, tem todas as questões associadas a isso, ele não consegue pagar as pessoas. Em crises econômicas, por exemplo, na crise do Covid, os Estados Unidos colocou 0% de taxa de juros. Perdão, desculpa. Também, mas 0% de reservas acionárias. O banco precisava ter. Ou seja, ele não precisava ter nada. Permite um flow de empréstimo maior. Então, os depósitos ali, todo depósito pode fluir. Porque a questão é, 20%, quando por lei fica lá 20% tem que ficar no banco, então por lei, o banco tem que ter em depósito 20% do que deposita. Senão ele vai ser multado, etc. Agora, se você for diminuindo isso, você aumenta a capacidade do banco de ter dinheiro. Por exemplo, se o banco tem 1 milhão no banco dele, vamos supor, é um banco imaginário, ele tem 20% de reserva. Se o governo fala, agora pode ser 10%. Se o banco adotar 10%, agora ele dobra a quantidade de capital que ele tem. Se eu for para 5, ele dobra de novo. E assim, há de infinito. Então a questão é, quando tem uma crise econômica, os bancos não têm dinheiro para pagar as pessoas, que vão querer pegar justamente seu dinheiro. E se for digital ainda, pior ainda, porque você não tem ele físico. Esse é o problema do dinheiro digital às vezes, porque, por exemplo, como que... Eu não vou nem citar nomes, né? Mas como que num um bank run, que é quando as pessoas vão pegar o dinheiro no banco, como que ele ocorre quando o dinheiro é totalmente digital, né? Tem bancos que não tem sede. Você vai aonde? Vai mandar um e-mail? Então,
problema, às vezes, do banco digital, né? Se der merda, que é totalmente digital, se der merda. Se eu não me engano, o Will Bank era totalmente digital. É, enfim, se der merda, você não tem pra onde recorrer muito, né? Você vai falar nas redes sociais, alguma coisa assim. Então, não é que nem o Bradesco, que você pode ir lá na porta do Bradesco, xingar todo mundo. É, enfim, justamente, né? Porque, tecnicamente, é como se o banco roubasse seu dinheiro, né? Porque deveria estar ali. Deveria estar depositado ali. Depositou ali. Você não. As pessoas nem entendem. Quando você deposita o dinheiro no banco, o banco vai investir com esse dinheiro. Que faz dele um hedge fund, né? Não faz dele um fundo de investimentos. Ele, o banco ele investe 80% do que ele tem ali, que foi depositado, mas o dinheiro não é dele, é das pessoas. Como isso é moral? Tem a pessoa decidir isso. Eu vou num hedge fund, eu tenho a intenção de que o meu dinheiro seja investido e que eu ganhe retorno disso. Agora, a pessoa que deposita não ganha nada. Mesmo poupança, vai ganhar muito menos do que o banco realmente ganha. Ou você acha que o tanto que um banco de investimentos ganha, vamos supor que tem relacionado à sua poupança, é a porcentagem que você ganha na poupança. Óbvio que não, né? Porcentagem trivial, né? E só é uma forma das pessoas quererem colocar dinheiro na poupança. Até CDB também, você tá dando dinheiro pro banco investir no que ele quiser, mas é uma escolha. Agora, num depósito irregular, o único foco da pessoa é não ter o dinheiro debaixo do colchão, ou, de certa forma, ter mais segurança nesse sentido, você basicamente não tem pra onde fugir. Então, é, esse é um problema, né? Então, por isso que, por mais que colocar reserva 100%, você teria que ter outras questões, porque não funcionou no governo argentino nos anos 90, né? Porque, principalmente, não controlava os gastos do governo, não diminuíram os gastos. No geral, você só colocar 100% de reserva também não resolve. Tem que ter questões na legislação que tem que mudar. Tem que ter mais liberdade econômica para as empresas performarem melhor, menos impostos. São vários elementos. O principal talvez seja o setor de bancário privado, né? Só em bancos privados, tem Banco Central. E principalmente reserva 100% com lastro de alguma coisa, né? E quando você tem bancos privados que podem emitir sua própria moeda, ela pode ser emitida em prata, etc. Porque a lei de Grisham, né? Que dinheiro bom, dinheiro ruim tira o bom. Só acontece quando você tem uma moeda legal tender, né? Por exemplo, em criptomoedas, você não tem a lei de Grisham. Cada criptomoeda lá tem um valor, que é o valor percebido pelas pessoas em usar a moeda. Então o Bitcoin tá lá em cima porque o Bitcoin é mais valorizado pelas pessoas. Se o Ethereum um dia for mais valorizado que o Bitcoin, que é uma moeda de segunda ordem, tem pessoa que nem sabe o que é Ethereum. Tem pessoa que não sabe o que é Solana, cara. Então, tipo, o Bitcoin é mais conhecido. Então, quem não manja de criptomoedas não sabe o que é Ether. Não sabe as básicas, né? Que qualquer pessoa que sabe literalmente o básico conhece, né? Pessoas que não sabem o que é uma blockchain de camada 2. Então, obviamente, a única coisa que bate na cabeça é Bitcoin. Mas criptomoedas, Bitcoin é uma coisa periférica, na minha opinião, porque você tem tantas coisas. Eu tenho um curso de criptomoedas do canal, né? Simplesmente algo, tipo, marginal até, né? É, são muitas aplicações que não tem nada a ver exatamente até com investimento. Então, algumas são memes, enfim, tem. Mas o ponto é que no setor privado, de bancos totalmente privados, com reserva 100% com lastro em alguma coisa, poderia ter moeda com lastro em prata, com lastro em ouro, com lastro em várias coisas, como era antigamente, na história, né? Então, o bronze foi usado por muito tempo pelo Império Romano como moeda, enquanto outros países usavam ouro, outros prata e etc. Então, outros usavam cevada, trigo como commodity, como forma de fazer transações. Embora talvez para transações maiores você teria que converter para uma commodity do tipo ouro e prata, né? Por exemplo, se você ler a Bíblia, né, você vai ver o que é chamado de denário, né? Denário, mina e talento, né? São basicamente formas diferentes de valoração de moedas, né? Então você tinha, por exemplo, os obols, né? Que eram tipo, como se fosse entre aspas centavos. Então, por exemplo, a pessoa era paga em obols.
Acho que era assim que eu se escreve. Diobos, você ia pra denário. Não é exatamente pagamento por um dia de trabalho, depende do trabalho que você tinha. Óbvio, né? Então, alguns eram menos de um denário, outros mais, depende. E depois você tinha minas, que são vários denários. Não sei se era 40. Depois você tem talento, né? Talenton em grego. Vamos ver se eu lembro de cor. Eu acho que é assim. Talenton tem um acento em algum lugar, mas bem. Eu acho que é talenton. Mas também tem outros termos. E basicamente vai ser mais que minas. Vai ser tipo, em média, um ano de pagamento de trabalho. Por exemplo, quando Maria lá lava os cabelos, com os cabelos dos pés de Jesus, e fala que aquele nardo, né, que era um perfume, custava tantos talentos, era dinheiro pra caramba, né? Em termos, assim, de exemplo, seria como a média, pega o salário mínimo atual, vezes 12 com esse governo atual, né, ajustado também à inflação e outras questões, você vai ter basicamente com o preço, né? Vai ser, tipo, vou até chutar aqui, mais de 15 mil reais, vamos supor. Em termos, assim, hoje em dia, né? Então, por isso que ela tava gastando bastante dinheiro ao fazer isso, né? Ao lavar os pés de Jesus com aquele nardo puro, né? É uma forma de preparar ele pra morte, né? Enfim. Então, uma quantidade bem grande de dinheiro. A palavra do talento também tem a ver com isso. Mas é uma quantidade monetária apenas. É, então, a questão, várias nações ao longo da história usaram formas de moeda diferentes. Mas as transações ocorriam da mesma forma. Então, não era fiat. Cada um lá tinha até porcentagens diferentes para cada moeda. Mas a relação cambial, ela acontecia. Então, a prata de Atenas é mais pura. Então, ela vai valer mais do que a prata da Gália. Entre os francos, etc. É uma questão cambial simples, né? Que ainda existe hoje. Tem o Forex. É basicamente o Forex clássico, né? Da época do tempo antigo, né? Sempre existiu relações cambiais entre moedas, que é o valor percebido subjetivamente das pessoas daquela moeda ao longo do tempo. Então, o ponto é, você pode ter um sistema de bancos privados com moedas privadas e que não tem problema. Você pode fazer um índice, né? Por exemplo, todas as moedas são derivadas, vão ter um índice em ouro, ou em dólares, não importa, como as criptomoedas, por exemplo. Mas o ponto é que isso permite, no geral, uma forma de proteção contra a população em relação a políticas que o governo e bancos podem fazer e um dia vai dar merda. Uma hora dá merda. Então, você acha que a crise de 2008 foi a última crise que vai ter no mundo? Não, cara, vai ter mais crises econômicas. A crise do Covid foi pandêmica, mas teve. O problema não foi só a pandemia, foi as medidas políticas do governo em relação a ela, né? A questão é, a crise vai acontecer. O que você faz quando ela acontece? Vai determinar o quão impactante ela vai ser. Esse é o ponto. Para terminar, né? Qual foi a causa da crise no 1929? Foi uma crise especulativa no setor de ações e títulos. Ações rendendo acima do normal, títulos dando alto retorno, mas com alto risco, títulos corporativos, municipais, todo sistêmico em vários ao mesmo tempo. Uma expansão de crédito bancária anterior à crise, o que permitiu dinheiro mais fácil. E você permite dinheiro mais fácil para as pessoas vão investir. As pessoas vão gastar esse dinheiro. Elas vão gastar de forma mais arriscada. Então, na verdade, a expansão de crédito, ela cria uma probabilidade maior das pessoas fazerem ações incorretas, um mercado já inflacionado com expansão de crédito, com dinheiro vindo exógeno da economia. Basicamente, isso cria a possibilidade de especulação maior. Então, quando você cria, de forma estatal, ofertas exógenas de capital, permite que a crise aconteça com mais facilidade. Então, em parte, o mercado especulativo, ele bombou também por uma expansão de crédito anterior à crise.
No fim, o que causa crise não é só a especulação idiota das pessoas, mas também é, a expansão de crédito gerada por governos, né? Os bancos deitam e enrolam nisso, porque eles conseguem fazer mais dinheiro, mais bancos são criados, mas isso cria uma prosperidade de curto prazo. Eventualmente, quando uma crise acontece, como essa crise especulativa, dá merda. E você não resolve a crise de forma expandindo a quantidade de dinheiro na economia, né? A crise foi causada por isso. Basicamente, tá fazendo a crise durar mais. E você injetar mais dinheiro na economia não vai fazer as pessoas gastarem de forma mais eficiente. Simplesmente, isso não muda a oferta e demanda por capital. Simplesmente você tá dizendo, eu vou aquecer a economia, mas as pessoas não querem aquecer. As pessoas não querem, então não adianta. E tá na crise. Se você dá mais dinheiro para as pessoas, elas ainda vão achar que tá na crise. Mesmo empresas. Então, tem empresas em 2008 que elas reinvestiram dinheiro em ações, nas suas próprias ações. Que é chamada de share repurchasing. Você recompra ações da sua própria empresa. Por quê? Porque elas não queriam investir em coisas arriscadas numa crise. Quem é burro de fazer isso? Então, a questão é se aquecer a economia, mudando a oferta de capital, injetando liquidez na economia, mesmo com a técnica do Fed, não é exatamente imprimir dinheiro. Tem reserva de dinheiro, você empresta para as empresas. Mas não resolve o problema. Então, o que resolve o problema é buscar formas de eliminar a expansão de crédito do governo. Eu vou até falar até do mundo, né? Então, os governos e os bancos não vão querer isso, né? Mas eles vão ter que uma hora entender, a população, do ponto de vista democrático, que isso gera lucro para governos, para bancos, para setor de private equity, para fundos, para hedge funds, para todo tipo de mercado nesse sentido. Eles ganham com senhorinhagem, né? Eles ganham através dessa expansão de crédito. Mas a população sofre com inflação crônica e crises que eventualmente acontecem e são piores contra a expansão de crédito. Então, o ponto é, a expansão de crédito é como se fosse o pavio que acende o fogo. Não necessariamente ela colocou o fogo ali, mas ela faz ele expandir, espalhar maior. Então, o fogo talvez seria um fogo local ali, queimando parte da floresta. A expansão de crédito, ela expande para, sei lá, quilômetros na área de circunferência do fogo, né? O que nunca ia acontecer se não tivesse o mesmo, né? Então, esse é o ponto, né? Então, essa é a primeira análise das cartas do Kurt Bauer, e pretendo fazer sobre outras posteriormente.